Um astrônomo de grande fama era muito amigo de um jovem médico ateu. Certo dia, numa visita à casa do astrônomo, o jovem médico começou a ridicularizar a crença em Deus, dizendo que tudo quanto existe é obra do acaso e que as religiões são ilusões criadas para enganar as pessoas. Nem bem terminou de falar, se deparou com um magnífico planetário que representava o Sol e todos os planetas do Sistema Solar, com seus movimentos e suas órbitas. O médico, encantado com o equipamento, perguntou: quem é o autor desta engenhosa máquina? O astrônomo, sorrindo, respondeu tranquilo: ninguém. Como assim? Replicou o médico. É muito fácil. Este instrumento apareceu aqui por uma simples e natural casualidade. Caro professor, estou tão encantado com este instrumento que desejo ardentemente conhecer-lhe o autor. Peço que não brinque comigo e me diga quem fez este planetário. O astrônomo tornou a repetir: ninguém o fez, amigo. Ele é obra do acaso. Está zombando de mim, professor? Disse o médico, aborrecido. Uma peça tão perfeita não pode ser obra do acaso. Onde se concebe um objeto feito com arte e inteligência não ter autor? Isso é impossível. O astrônomo, então, falou carinhosamente: então este planetário não pode ser fruto do acaso. Deve ter um autor. No entanto, é um simples instrumento. E o universo, com suas infinitas e insondáveis maravilhas, e a criatura humana, cujo corpo é a mais engenhosa das máquinas, e cuja alma é sopro divino, tudo isto é obra do acaso? Não, não tem como aceitar que tudo que exista seja obra do acaso. Somente uma inteligência suprema poderia criar tudo isto. E para que tudo funcione perfeitamente em ordem, Deus criou leis, como a lei de causa e efeito, onde cada ação que praticamos, cada palavra que pronunciamos, cada pensamento que nutrimos, geram consequências que repercutem tanto na nossa vida presente, quanto nas futuras existências. Esta lei, também conhecida como karma, diz que cada um colhe aquilo que planta. Se agirmos com amor, compaixão e bondade, colheremos alegrias. Por outro lado, se agirmos com egoísmo, violência e desamor, criaremos um karma negativo que gerará dificuldades e sofrimentos no futuro. E não pensem que esta lei é uma forma de punição ou de recompensa divina. É apenas uma lei natural que organiza a existência. Para facilitar o entendimento, trouxe um vídeo que mostra o funcionamento da terceira lei de Newton, a qual diz que toda ação gera uma reação igual e oposta. One bowling ball, one comes out the other side. Now I'll do two. Watch this. Two equally comes out the other side. Now I'll do three. Three and three. Now watch this. Four. Four, four. Goes back. Não sei se deu para ver bem aquilo, mas este vídeo demonstra
vem um ensinamento de Jesus, que diz que colhemos exatamente aquilo que plantamos. E o mais assustador nisto é que não há como enganar nem escapar desta lei implacável. Como diz o Salmo 139 da Bíblia, aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Não tem como escapar das consequências das nossas ações. Pois da mesma forma que a sombra segue o corpo, as nossas ações nos perseguem. Se fazemos o bem, colhemos o bem. Se fazemos o mal, colhemos o mal. E se fizermos algo errado, mas que não prejudica os outros? Por exemplo, estaciona o carro numa vaga de deficiente no momento em que nenhuma pessoa com deficiência a utilizaria. Neste caso, não tenho direito à vaga, mas como não prejudico ninguém, isto gerará alguma consequência negativa para mim? Antes de responder, trago a seguinte história. Certo dia, Divaldo Franco foi visitar irmã Dulce no hospital que ela ajudou a construir. Ao abrir a porta do quarto, Divaldo se assusta ao vê-la sentada numa cadeira e com dificuldades para respirar. Mas o que é isto, minha irmã? Vá já se deitar numa cama. Oh, meu filho, as camas são para os meus doentes. Roberto Carlos esteve aqui e me deu 20 camas, mas eu preciso de 100. Voltando à pergunta, se faço algo errado, mas que não prejudica os outros, isto gerará alguma consequência negativa para mim? A resposta é sim. Podemos até não prejudicar os outros, mas prejudicamos a nós mesmos. Demonstramos que damos mais importância aos nossos interesses do que ao justo e correto. E, portanto, ainda não temos as qualidades necessárias para ingressar nos mundos superiores. Ora, como entrar nos mundos felizes se não temos nem a empatia pelos outros? Imagine, então, suportar a dor e o sofrimento, como fez irmã Dulce, que com certeza deve estar no mundo superiores, pois fez por merecer. Mas todos os dias vemos políticos desonestos, roubando, enganando, e não vemos nada acontecer com eles. E eu digo que tudo tem seu tempo. A justiça divina tarda, mas não falha. No livro, Nas Telas do Infinito, Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Ivone Pereira, traz a seguinte história. No Rio de Janeiro, no alto do Morro do Querosene, num barraco miserável, cujas paredes de zinco enferrujado e furado passava o ar frio do inverno, moravam Palmira, que sofria de tuberculose, e suas 2 irmãs menores. A jovem de apenas 20 anos sofria dolorosamente. A cada pouco, fortes tosses faziam-na tremer toda. O suor exalava um cheiro desagradável que molhava o travesseiro imundo. A febre alta fazia delirar entre gemidos de dor. O completo abandono, aliado à mais profunda miséria, impressionaram de tal maneira Dona Ivone que ela começou a pensar em como Deus permite tal sofrimento. Bezerra de Menezes, captando seu pensamento, explica. Certamente, minha filha, que as leis do Senhor Onipotente primam
pela justiça suprema. Jesus Cristo já explicou isto quando disse: a cada um segundo suas obras. Neste momento, Dona Ivone começa a ver imagens do passado. Na encarnação anterior, Palmira era uma jovem muito bela, mas extremamente ambiciosa. Ao completar 15 anos, perde o pai e se vê obrigada a ajudar a mãe nas costuras para sustentar a família. Após 3 anos, cansada de ser pobre, abandona a mãe e os 5 irmãos menores. A ambição fala mais alto. Sonha com a riqueza e a fama. E para isto, se utiliza de sua beleza física para conquistar tudo que deseja. Seduz, engana, faz o que for preciso para enriquecer, até que a morte a encontra numa manhã de inverno. Voltando à encarnação atual, Dr. Bezerra aponta para a tuberculosa e diz: eis aqui Palmira, ela que abandonou a própria família na pobreza, ela que desprezou a honra e a verdade pela ambição dos bens materiais, retorna em nova encarnação miserável, desamparada e sendo responsável por 2 irmãs menores. Vejam, não existe injustiça. Aqueles que roubam, enganam, prejudicam os outros e aparentemente nada acontece com eles, saibam que um dia a conta chega. Se não pagarem nesta encarnação, pagarão numa existência futura. Porque a lei de causa e efeito é implacável. Se fazemos o bem, colhemos o bem. Se fazemos o mal, colhemos o mal. E se não fizermos nem o bem nem o mal, passarmos indiferentes pela vida, não prejudico ninguém, mas também não ajudo ninguém. A resposta a esta dúvida está na questão 642 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: é suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assim assegurar uma situação futura? A resposta: não. É necessário fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que ocorrer por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, somos responsáveis tanto pelo que fazemos, quanto pelo que deixamos de fazer. E não poderia ser diferente. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, somos chamados a manifestar as qualidades divinas em nossas vidas. E para isto, não basta pagar pelos erros simplesmente com sofrimento. É necessário, para engrandecermos e glorificarmos nossa natureza divina, é indispensável construir também. Servir ao amor, cooperar com o bem, colaborar dedicadamente na obra magnânima da criação, por meio de ações e atitudes nobres e éticas. Deus não cria nada inútil, muito menos fracassados. Se sofremos hoje, se passamos por dificuldades hoje, é por causa de decisões erradas que tomamos no passado. Portanto, cabe a nós recomeçarmos agora, elevarmos nossos pensamentos, agirmos com dignidade, porque, como afirmou o Divino Mestre, a cada um será dado segundo suas obras. Assim seja.